Bom dia, né? Bom dia agora para todos. A gente vai dando bom dia particular, um de cada vez, mas agora é bom dia para todos. Bom dia, dona Vitória. Mais uma segunda-feira, né? Para a gente trabalhar. Página 85, vamos lá. Na página 85, eu falei para vocês que poderiam fazer em casa, adiantar em casa. Mas prestam atenção. No nosso livro didático, deixa eu botar Iago na sala. Nós temos aqui o traz com S e o traz com Z. Nós sabemos que o traz com S é um advérbio, é posição, lugar. E o traz com Z é o nosso verbo trazer. Tá? Então, se o contexto, a oração, não fala em sentido de lugar, você procura o verbo da oração. Né? Você já sabe o que é uma ação, o que é um estado da oração. Aí você procura o verbo da oração para ver se é o verbo trazer que vai entrar ali ou se é o advérbio relacionado ao lugar. Que diz assim, os termos traz, está no livrinho de vocês na página 85, e traz, um com S e o outro com Z, apresentam, no caso aí, seria apresentam, tá? Pronúncia idêntica. Né? No de vocês, não sei se está igual ao meu. Vê, apresentam. Professora, módulo 1, módulo livro. Fala de novo, Davi. Módulo 1 ou módulo 2? Eu ainda estou no módulo... Eu estou no módulo 3, não estou, não? Eu estou no módulo 3. O 2 eu já cabia há muito tempo, Davi. Eu estou no 3. Eu estou no 3, na página 85. Você localizou agora? Aham. Tá, então vamos lá. Nos termos traz e traz, aí apresentam, tá? Pronúncia idêntica, mas suas grafias e significados são diferentes. A palavra traz é um advérbio que indica posição, um lugar. A palavra traz com Z é uma forma do verbo trazer, que apresenta significados como conter em si, transpor alguém ou algo. Vocês já ouviram falar em homônimos e parônimos. Para trabalhar homônimos e parônimos também no 7º ano. Vocês sabem que o porquê, o mais, o traz, e outras palavras que têm a mesma pronúncia e grafia diferente, nós estamos trabalhando homônimos e parônimos, temos também antônimos e sinônimos dentro de redação. Para vocês saberem, na redação, quando vocês vão usar aqueles termos, um porquê, um mais, o traz. Então, isso aí é para a gente aprender a utilizá-los, esses termos, dentro da nossa redação. Aí diz assim, vamos primeiro esse quadrinho anterior aqui, tá? Essa poltrona reclina para trás, posição, lugar, né? Então, é com essa. Só consigo pensar nas recordações que essa peça me traz, quer dizer, traz, verbo trazer. Analisando as palavras traz e traz, usadas pelos personagens, responda as questões a seguir. Que semelhança há entre essas palavras? Elas têm o quê? Qual é a semelhança das duas? Elas têm a mesma pronúncia. Então, escrevam aí para mim, tá? Foi dever de casa, eu vou botando no chat aqui para vocês. Página 85. Página 85. Foi para vocês. Essa questão é 1A. Qual é a semelhança delas? Elas têm... Eu tenho no plural, com acentinho, elas têm a mesma pronúncia. Foi para vocês. Aí diz assim, das duas palavras, qual indica uma ação? A indicação é o verbo trazer. Sabemos disso. O outro advérbio é circunstância. Então, vamos colocar o traz
com Z, e vamos justificar. Vamos ver se está pedindo justificativa. Qual das duas palavras, qual indica uma ação? Vamos colocar traz, vírgula, que? Vírgula, neste caso, vírgula, indica a ação de trazer recordações. Chat. Sei para vocês. Vamos preencher o livro, gente. Depois você vai dizer, poxa, meu livro está todo em branco. Eu vou fazer passo, dever para cá, o aluno não faz. Então, pelo menos, preencha junto comigo. Em qual delas indica posição de lugar? De lugar é o traz com S. Tá? Então, vamos colocar o traz. Não esqueça do acento dele. Traz, ponto. Porque ele falou assim, ó, traz a cadeira, pode reclinar. Reclinar é posição. Lugar para trás, pode para frente. Então, nós temos o traz com S. Aonde? Esse assunto é fácil, hein? Com base na análise acima, ligue cada uma das palavras à sua classificação. Vamos colocar aqui o traz com S. Vou colocar a sua classificação, advérbio de lugar. Vou fazer só a ligação, tá? Advérbio. Vou colocar logo de lugar. E vou colocar também o traz com Z. É verbo trazer, tá? A forma do verbo trazer. Então, já sabemos que o traz com S é circunstância, é lugar, advérbio de lugar, e o traz com Z vem do verbo trazer. Página 86. Deixa eu ver quem mais entrou, enquanto vocês voltam na página 86. Juliana, já botei. Júlia Passelli também. Iago, Leilane. Maria Eduarda. Vitória Gonçalves, Vitória Andrade. Ok. Continuando, página 86. Analise o emprego das palavras agora mais com S e mais com I. O nosso mais, ele não tem I. Tem gente que pronuncia mães, tá errado, tá? A pronúncia é mais mesmo. Então, analise o emprego das palavras mais e mais na frase a seguir e assinale um X na alternativa correta. Júlia, não deu tempo. Eu ia botar a Júlia na sala. Eu ia clicar, ela saiu. Deixa eu ver se ela entrou. Júlia Marinho entrou. Eu fui clicar, bom dia, Júlia. Eu fui clicar para você. Não deu tempo. Quando eu fui clicar, você entrou já direto. Vamos lá, continuando. Página 86, bom dia, amor. Então, vamos analisar a questão 1 do mais. Isso aí é fácil, isso aí vocês sabem, tá? O mais, sem o i, é a nossa conjunção. Não se esqueça, hein? Temos uma conjunção coordenativa. Queria ter acordado mais cedo, mas me esqueci de ligar o despertador. Queria ter acordado mais cedo, porém, me esqueci de ligar o despertador. Troquei por outra conjunção adversativa, tá? Porém, deixa eu colocar meu amigo na sala. João Vitor.
Continuando. Depois, se for mais alguém entrando, eu vou conferir aqui a relação, porque eu dou pontuação por presença. Então, vamos lá. As palavras mais e mais apresentam o mesmo sentido na frase, podendo ser usadas como sinônimos. A palavra mais liga duas orações, indicando oposição entre elas, e a palavra mais intensifica o sentido da palavra cedo. A palavra mais indica oposição e poderia ser substituída sem alteração de sentido por portanto. Então, olha só, presta atenção. Eu falei que a palavra mais é uma conjunção coordenativa. Então, ela pode ser trocada por porém, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, não portanto. Não entra nas conjunções adversativas, portanto. Entra em outra classificação. Então, não vamos aceitar o portanto como um sentido de oposto, de oposição. Porque as adversativas é o oposto, é o contrário, né? Você fala uma coisa, daqui a pouco você, com as palavras, você vai para outra. Então, vamos lá. Eu queria saber quais das opções vocês aceitariam. Eu tenho as palavras mais, que seria a forma mais correta. Mais e mais apresenta o mesmo sentido na frase, podendo ser usada como sinônimos, espécie alguma. A palavra mais liga duas orações indicando oposição, que são as adversativas, entre elas, e a palavra mais intensifica o sentido da palavra cedo. Ou também menos, né? E a palavra que mais com i é de verbo. E a palavra mais indica oposição e poderia ser substituída por portanto, de espécie alguma. Então, nós vamos ficar com a opção 1, 2 ou 3. Vamos pegar aqui a oração coordenada, tá? E aqui não tem. Então, vamos lá. Vamos ficar com a opção 2. Número 2, na página ainda 86. Utilize a expressão abaixo para completar as palavras a seguir. Aí você vai usar o mais e vai usar o verbo trazer, tá? Alguém fez para mim? Bom, vamos lá. A professora sempre bons livros para lermos. Ela, olha só, se eu colocar um mais aí, não vai soar aqui, né? A professora sempre mais bons livros para lermos? Não. Então, ela traz os livros. Se ela traz, não é lugar. É o modo dela trazer. Tá? Ela traz para gente. Então, traz com Z. 2A. Traz. 2B. Um dia, menos dia. Olha só, depois, no espaço seguinte, eu tenho menos. Então, eu vou usar um mais com I, tá? Mais dia, menos dia, eles vão se apaixonar pela leitura. Então, nós vamos colocar o nosso mais para vocês. Eu coloquei aí um A aí, traz aí, mas não tem esse A aqui na oração, não. A professora sempre traz. Sai um Azinho aí, pode tirar esse A, tá? Dá 2A. Bom dia, Anjara. Tira esse Azinho de trás para mim aí da letra A. É só trás. Dois C. Mudem para a fila de trás. Se eu estou pedindo para você mudar para a fila de trás, então é posição, é lugar. Então, o trás é com S.
Ela se emocionou, mas Bruno não entendeu por quê. Esse mais aí, ó, ela se emocionou, mas ele não entendeu. Então, nós temos a 2D, nós temos o mais aí. Mais. É uma conjunção, tá? 2E. O conto traz importantes ensinamentos. O conto traz. Então, posição, lugar? Não. Verbo trazer. Beatriz. Bom dia, Bia. Vamos lá. 2F. Eu o convidei, mas ele não aceitou. Eu o convidei. Olha só, eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tem uma vírgula antes. Então, eu o convidei, porém, ele não aceitou. Então, é o contrário, você convida e ele rejeita. Então, é o nosso mais ser. Você conhece, professor? Pode falar. Você diz conhece? Fala de novo, Davi. Você fala mais conhece? Não, Mais eu não conhece estou não, mais sem, entendendo. mais sem, você ia falar mais sem ir. É mais sem ir, para você não botar mais com ir. Eu não vou... porque eu não, olha mais só. com I Mais. Fala, Davi. mais com I é quando é, sei lá, mais de matemática, tipo isso. Aí mais com S é... Tem exemplo aqui na letra S, mas eu não sei diferenciar muito. Não sei explicar, mas eu sei diferenciar, quer dizer. Davi, olha só. Presta atenção. Você estudou orações coordenadas Professor, adversativas. não, professor, eu sei, professor, só que eu não sei explicar, mas eu entendo. Tá bom. Mas olha só, quando eu falo mais, se eu falar, eu boto ali mais com S, mais com I, é só para você saber qual o tipo de mais que você vai usar. E um funciona como conjunção, né? Ele liga as orações coordenativas. E o outro é quando a gente leva para o lado do advérbio, que ele é um advérbio. Você pode dizer que mais o contrário de menos, você pode colocar um outro advérbio cedo. Então, é para diferenciar que um é advérbio e o outro é conjunção. Tá, meu lindo? Então, é isso que a gente tem, por isso que eu falo, se você disser assim, gente, a F é mais, aí você vai botar aí. Ou não estou falando só uma suposição. Aí você bota aí, botou errado. Então, eu sou obrigada a falar sem I com o I, para poder o aluno ele prestar atenção o que entrou ali. Ah, eu não entendi por que entrou um mais aqui com o I. Não, eu não entendi por que entrou. Então, você sabe aplicar, né? Você sabe. Porque tem gente que pronuncia esse mais sem I errado. Né? Muita gente eu escuto falar. Já ouvi até advogados falar mães. Não é mães, é mais. A forma correta é mais. Só que, como eu estou explicando, eu tenho que dizer para você se é mais com I, se é mais sem I. Para que não haja confusão, tá, meu? Então, vamos lá. Eu sei que você sabe usar, vamos lá. 2G. E uma que já é assunto, né? Você usou no sexto, usou no sétimo, e muita gente ainda não consegue aprender, esquece. Quem está por trás dessa brincadeira? Quando eu falo por trás dessa brincadeira, eu estou falando lugar. Fala, Davi, pode falar. Eu gosto de participar da aula, fala. Não, aí na G? Na G? Não é não? Traz com S. Bota um mais aí na G para ver se vai encaixar. Leia a frase com mais. Você falou traz, professor. Você falou traz. Davi, coloca o mais aí antes dessa para ver se vai encaixar. Não vai encaixar não, Davi.
Quem está por mais dessa brincadeira? Não tem sentido, não soa bem aqui. Professora, eu não falei mais não, professora, eu falei traz. Ah, bom. Perdão, eu Não, escutei. por isso que eu tô perguntando, o que mais? Ah, Perguntando aqui o não. quê? Não, eu quero saber o que vai entrar aí, se é atrás ou mais. Vai entrar o trás, de lugar. Vai entrar atrás, só que com S. Isso. Quando a gente for usar na redação, a gente tem que saber qual que vai usar, tá? E muitas vezes o aluno bota mais e não é mais em sentido de advérbio, sim mais conjunção. Vamos lá. O ator precisou de mais luz para dramatizar a cena. Então, mais luz, uma grande quantidade, né? Então, ele precisou de Mais com S. menos Mais com luz. I. Ok, então vai para vocês a resposta do Davi. Já tem mais uma, né? 2i. O menino traz o caráter, no caso aí, dos pais. Eu quero saber se ele traz em sentido de lugar ou se é do verbo trazer, que ele traz na índole, na personalidade dele. Com S ou com Z? Pronto. Professora, eu acho que é cozinha, não? A cozinha, é a cozinha. É, eu botei. É, sim. É, se ele falasse que está atrás, em sentido de lugar, eu botaria S, mas como ele traz na personalidade dele, na índole dele, aí eu vou usar o verbo trazer, com Z, tá? Assinale com X a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. O professor, a mesa para, perto da fila. O menino da fila D continua sem entender a explicação. Traz, mais e traz. Traz, mais e traz. Traz, mais e traz. E traz, né? Eu tenho 4 itens, mais e traz, de formas escritas diferentes. Então, olha só, vamos lá. O professor, na mesa, a mesa para... Ele traz o quê? Ele traz a mesa. O professor traz a mesa. Então, ele trouxe a mesa. Ele não colocou a mesa atrás dele, nem colocou ela na frente. Ele traz a mesa. Então, é o verbo trazer. Aí continua a oração. É a mesa para menos perto, mais perto. Então, é um advérbio, né? Então, é o nosso mais. Aí diz assim, tem uma vírgula perto da fila, vírgula. Mais o menino da fila, quer dizer, mais, porém, o menino da fila, mais o menino da fila de trás, ó, fila de trás, então, lugar. A fila de trás, então, olha só, você tem, o professor traz a mesa para mais perto da fila, mas o menino da fila de trás continua sem entender a explicação. Então, a explicação agora vocês vão entender, vai para vocês. O menino não conseguiu entender a explicação, né? Mas vocês conseguiram. Então, vamos prestar atenção, por isso que é bom a gente falar tudo devagar, com calma, quando a gente fala alguma coisa, tem que prestar. Eu sempre falo aos meus alunos, prestem atenção no que você está falando. Porque muitas vezes você não presta atenção no que está falando, aí o que acontece? Erra, né? Então, vamos lá. Coloquem para mim aí, na página, na 84 eu já fiz. Eu quero saber o seguinte, eu vou para um texto dramático. Vamos fazer um texto dramático aqui? Na página 75, é uma peça teatral. Hamlet. Vamos lá. Página 75. Vamos ver um texto teatral.
É um texto dramático, tá? Entra na nossa área de redação. O santo e a porca. Alguém quer dividir os personagens comigo? Davi? Tem vários personagens de texto dramático. É uma peça. Hã? É vergonha com você. Escolhe um personagem. Eu vou ser um personagem. Olha só. Nós temos Caroba, Euricão, Pinhão. Deixa eu ver se tem mais alguém. Já tem Dona Betona. Nós temos Margarida, Dodó. Deixa eu ver se tem mais algum personagem. Por enquanto, eu tenho 5 personagens. Deixa eu ver o restante. E tem... tem Margarida aqui, ó. Tá, e o que não apareceu, eu pego. Olha só, eu preciso de alguns personagens. Quem vai querer ser? Eu tenho Caroba, Euricão, Pinhão, Margarida, Dodó e Benona. Aqui ainda não apareceu a Benona, mas eu quero saber cadê a Benona. Deixa eu ver se eu acho a Benona no meu texto. Vamos lá? Escolhem um. Dodó, já escolhi o meu. Dodó. Quem vai ser o Dodó, então? Leandra. Leandra, então ela falou Dodó, vai ficar por sua conta, hein? Não vou precisar ficar. Lê, Leandra. Não, você acompanha o texto. Então, vamos lá. Se aparecer Dona Betona, eu entro também. Então, Davi vai ser quem? Escolheu o personagem, Davi? Davi, Nicolas, que é um personagem? O texto são falas. Seria interessante a gente fazer assim. Cada um lê uma fala, um personagem. Vamos lá? Leandro, ou Amanda, que é um personagem? Pega, Amanda. Pega um personagem, pode ser Caroba. Quer Caroba? Eu faço Euricão, pronto. Quem quer ser Caroba? Bia? Gente, ninguém? Nicolas? Só vai eu e Leandra? Cadê Davi? Davi saiu? Gente, que absurdo. A sala tá cheia. Iago, que é um personagem. Não vai ficar legal esse texto dramático. Não vai ficar interessante, porque são cenas. Eu tenho Caroba, eu tenho Ericão, Pinhão. Ninguém vai ser? Só a Leandra que vai ser Dodó? Júlia, meu fone funciona o micro. É a Júlia. Bia? Ninguém? Gente, que absurdo. É um texto dramático, é a nossa matéria, tá? É a nossa matéria de texto dramático. Não funciona? Só vai funcionar o fone meu e de Leandra? Não é possível. Ter Andiara, pegar um personagem, coisa tão pequenininha para falar. Ninguém? Vitor, quer pegar um personagem? Então não tem como ler o texto. Não tem, porque não vai ter graça, não vai ter sentido a leitura. Porque eu vou ter que deixar para casa. Só eu e Leandra, como é que nós vamos dar conta de todos os personagens? Não vai ficar engraçado a peça teatral. Não vai ficar horrível. Vai ficar sem sentido, monótona. Então, ótimo, eu deixo para casa, né, Leandra? Eu vou fazer o quê? Ninguém quer colaborar, vai ficar para casa. Então, esse texto não tem leitura hoje. Vai ficar para casa, podem marcar para casa. É absurdo. Vocês participam na sala e não querem participar hoje. Não tem como fazer um texto dramático, uma personagem só, eu lendo o texto todo, e só a Dodó que vai entrar. Ele precisa de outros personagens, o texto é enorme. Vai ficar para casa a página 7,5, é um direito de vocês, não é meu, até 8,3, para casa. Espero que para casa, em casa, vocês
Leiam, porque é um absurdo não participarem da aula. Tudo bem, quando tem um texto inteiriço, até eu leio. Mas aqui são vários personagens, é um texto dramático, né? Então, seria interessante, o Alto da Compadecida, seria interessante a gente fazer a leitura de um texto dramático para entender o drama, né? Novelas, entender peças teatrais, e assim vai. Vamos lá, coloque na página 7.1, então, para mim. Vamos aprender pontuação. Ficou para casa o nosso texto dramático, Leandra, perdão. Mas nós precisamos de mais personagens para que a gente possa entender o texto, né? E cada um tem uma fala diferente. Então, vamos lá, Leandra, vamos nós duas, então. Eu vou começar a leitura. Se você quiser ler também, você tem o texto na 2, tem a 2, se você quiser ler. Tem o texto 2, você ia participar comigo. E tem a página 7.1, uso estilístico da pontuação. Vamos aprender um pouquinho a pontuar, então. E o texto dramático vai ficar para vocês fazerem em casa. Aí vai ser difícil, né? Vou esperar a turma chegar em massa para ver se eu tenho alunos nessa turma que gostam de ler também. Aí divide com a gente, Leandra. Leia a seguir o trecho de um conto do escritor português José Saramago. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber, foi o que o rei, de facto, perguntou quando finalmente se deu por instalado, com sofrível como comodidade, na cadeira da mulher da limpeza, para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de estrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem, disparate. Já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Então, estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu estou... A gente percebe que só tem vírgula nesse texto. Até as palavras que se iniciam com letra maiúscula colocaram vírgula antes, hein? Isso é para a gente... Professora, eu voltei, tá? Professora, eu voltei. Tá precisando de alguma ajuda aí para o negócio aí? Pedir minha ajuda? Aqui a internet aqui caiu. Davi, eu tinha dividido o texto, eu, Leandra, você, e eu estava querendo mais personagens, mas só ficou eu e Leandra. Então, eu deixei o texto para casa, até a página 8.1, que é o texto dramático, e se você quiser me ajudar aqui também na página 7.1, pontuação, nós vamos aprender a pontuação agora. Eu tenho mais 3 mini textos aqui, aí você pode ler um e Leandra lê outro, se vocês quiserem, tá? Porque o texto dramático é enorme, e são vários personagens, não vai ficar legal uma peça teatral, né? Ou tirado de filme também, já fizeram o filme dessa peça teatral, todo mundo, um só, ou só duas pessoas leem tudo. Vai ficar uma bagunça, ninguém vai entender as falas, não vai entender a peça. É um texto dramático. Então, vamos deixar para a próxima aula que eu deixei para casa, para ver se eu, você e Leandro, e tem mais 2 componentes na sala que gostam de ler, de participar com a gente. E tem gente que não gosta, não posso fazer nada. Mas... Professora, mas qualquer página, professora, para me ver... Agora eu estou na 7.1. Vou deixar o texto dramático para a próxima aula. Tá, meu lindo? Obrigada. Eu sei que você e Leandro vai participar comigo, mas eu preciso de mais ainda. Eu estou precisando de mais personagens também, mais 2 ou mais 1 que seja. Pelo menos de dividir a fala, para não ficar tudo embolado, né? Para ter graça, ter sentido o texto. Então, vamos lá. Eu estou lendo um texto aqui, uso estilístico da pontuação. Ele está todo entre vírgulas. E vocês podem observar que não tem pontuação correta nesse texto. Então, vamos ver onde eu parei. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei. Agora, mais sério.
a ninguém, nesse caso, porque temas em dizer que ela existe. Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco. Sim, vim aqui para pedir-te um barco. Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me precisos para as ilhas conhecidas. Observar a leitura do texto? O texto está totalmente assim, perdido. Por quê? Ele não tem ponto para eu parar, respirar um pouco. Ele foi colocado só vírgula, 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 e letras maiúsculas, né, após vírgula. Houve um disparate aí na pontuação. Então, devido à pontuação, tem que se ler com calma, porque aonde botaram vírgula é ponto. Aí diz assim, que situação é apresentada nesse trecho? Ora, que situação? É quando eu digo assim, gente, mesmo lendo o texto com a pontuação toda confusa, eu pude observar que era uma conversa, era um diálogo entre um marinheiro e rei. O diálogo era entre duas pessoas, era um marinheiro e rei. Então o rei falou, eu te empresto o barco, mas a tripulação você arruma, porque a minha tripulação só conhece ilhas o quê? Conhecidas, não é isso? Há desconhecidas que você ainda vai procurar, nem pensar. Então, aí pergunto, que situação é apresentada nesse trecho que eu acabei de ler? É um diálogo entre o marinheiro e o rei, tá? Então, coloque aí para mim no chat aí, página 71. Vamos colocar a 1, né? 1A. Vamos colocar um diálogo, eu falei, entre um marinheiro e um rei. Pronto. Entre um marinheiro e um rei. Agora vamos lá, 2B, 1B, ainda é B ainda. Né? Mesmo você com a pontuação toda incorreta, vocês conseguirem entender o texto. Que sinal de pontuação predomina? É o que eu falei antes. Gente, só tem vírgula. Que sinal de pontuação predomina? A vírgula. Só tem vírgula. Não tem outra coisa. Vamos lá, um C. Agora é a opinião de vocês, tá? Em sua opinião, a forma como o autor pontuou o texto é comum? Bom, a gente sabe que não, né? Eu já vou responder o meu. Não. Depois de vírgula, a letra maiúscula, mesmo sem ser nome próprio, não. Então, eu vou colocar um não e vou colocar uma vírgula aqui e vou explicar. Vai dizer assim, ou seja, ela ocorre em diversos textos que lemos. Vamos comentar? Vamos colocar, não, em nossos textos, não, vírgula. Em nosso, vamos colocar em nossos textos, vírgula. Eu não costumo não, hein? Costumamos estar com o texto sempre pontuado bonitinho. Costumamos usar outros sinais de pontuação. O diálogo, muitas vezes, o travessão, a interrogação, exclamação, pontuação. Então, eu coloquei, minha opinião é não, e em nossos textos, vírgula, costumamos usar outros sinais de pontuação. Vírgula. Como, vou dar um exemplo aqui, como ponto. Vamos colocar de exclamação. Falei, vírgula.
botar, tira essa vírgula daí, bota E de interrogação, pronto. Uma resposta, vírgula, e paragrafação. Gente, olha só, o parágrafo é importante, tá? Então, vou botar a paragrafação, tá? Então, e paragrafação. Pronto. Os parágrafos, né? E você muda de assunto, outra ideia, nós colocamos os nossos parágrafos. Aí vem a 1D. Qual foi a primeira reação do rei ao ouvir o pedido do homem? Bom, o rei tratou logo, né? E se emprestava. Mas a tripulação não. Então, vamos lá, o rei tratou. Vamos ver como é que o homem. Ele tratou bem, né? No início foi um descaso, mas depois disse que emprestava. Porque o rei, ele acredita que o pedido do barco, o homem pediu o barco para ilhas desconhecidas, ele achou um absurdo. Então, no início ele ficou assim, mas não existe ilha desconhecida, só as conhecidas. Então, ele fez um descasozinho no nosso personagem. Mas, pois ele acreditava que só tinha ilha conhecida. Então, ele achou absurdo o pedido do homem. Era absurdo. Agora nós vamos para um I. O chat é para vocês. Para conseguir o barco, o homem discutiu com o rei. Quais foram os argumentos que ele utilizou? Então, quais argumentos cada um utilizou nessa discussão? O rei utilizou um argumento e o nosso componente querendo o barco usou outro argumento. Então, vamos botar o argumento do rei primeiro. O rei argumentou que não é possível existir ainda uma ilha desconhecida, né? Existe ainda uma ilha desconhecida. Vamos botar agora a opinião do nosso argumento do homem. Então, pois todas já estavam conhecidas no caso do rei, né? Todas já estão, no caso aí, nos mapas. É a palavra do rei. Aí bota em ponto. Mapas, ponto. Agora eu vou botar em contraponto, tá? Ao contrário do que o nosso amigo falou. Em contraponto, agora é a opinião do homem. O homem, bota depois de em contraponto uma vírgula. O homem usou o argumento de que nos mapas só constam as ilhas conhecidas. Quer dizer que as desconhecidas é real, né? Não é conhecido por ninguém, como é que vai existir no mapa? Só depois da descoberta que vai entrar, né? No mapa.
Então, E, eu já entrou para vocês. Coloque na página 74. O que nós vamos fazer para pontuar um texto? Aqui nós vamos aprender, tá? A pontuar. Agora, presta atenção. O primeiro texto que eu li foi uma bagunça de pontuação, só tinha vírgula e ponto final. Em observar ponto final, tinha ponto final e depois continua o texto com chave do pochete aqui bonitinho. Agora, presta atenção no texto 2. Agora, leia uma adaptação do trecho da página anterior, estruturada de forma diferente. Vocês sabem que antes do diálogo, nós precisamos do nosso travessão. Por que o travessão? É parágrafo, porque é fala de pessoas. Por isso eu queria vários personagens no texto dramático, porque é parágrafo. Cada travessão desse aqui é a fala de um personagem. É uma fala de um personagem. Quando você usa o autor, a ideia do autor, e ele troca de assunto, ele usou parágrafo, ele não botou travessão, porque ele não dialogou com ninguém, não teve diálogo entre as pessoas. Mas aqui é um diálogo entre o rei e o marinheiro. Então, não teve travessão, foi vírgula no texto todo e o ponto final. Agora, nós vamos aqui ter um texto, o texto que eu li, todo ele pontuado corretamente, com perguntas, que é a nossa interrogação, com diálogos de personagens, do marinheiro e do rei, e o diálogo vai precisar do nosso travessão. Então, é isso que a gente vai observar agora. Como é que aquele texto, mini trecho, que eu li, está totalmente agora, bonitinho, direitinho, todo ele pontuado. Agora, alguém quer ler ele pontuado? Quer, Leandra? Quer, Davi? Alguém quer ler? Não, professor, eu não quero muito ler, não, professor. Eu leio meu turno. Quer ler ou não? Não quero ler, não, professor. Que vergonha. Tá, então deixa. Tá, você não quer ler, deixa que eu leio. Então, vamos lá. Agora, vamos ler um todo adaptado, que é o mesmo texto que eu li, tá? E tu? Aí ele já botou vírgula, o nosso primeiro nem tinha. E tu? Para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei, de facto, perguntou quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura, olha só, outra fala. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a que não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate. Já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu pudesse dizer, então não seria desconhecida. Aqui tem um tô aqui que eu não estou entendendo por quê. Mas tudo bem, repetiu do texto anterior, depois eu vou dar uma olhadinha lá, porque eu não lembro de ter falado um tô aqui não. Mas como é tô, eu, né? No caso, tô, na forma de gíria, se eu pudesse, olha só. A quem ouviste eu falar dela? Perguntou o rei. Agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. Se vieste aqui para me pedires um barco? Se viestes aqui para me pedir um barco? Sim, vim aqui para pedir um barco, para pedir-te um barco. Vou dar-te um barco, mas a tripulação terá de arranjá-la. Tu, os meus marinheiros, são-me preciosos para as ilhas conhecidas. Então, os marinheiros são-me preciosos para as ilhas conhecidas e não as desconhecidas. Mudou a linguagem, vocês podem perceber que até a leitura fica diferente quando você tem o texto pontuado, né? Ela tem sentido, você consegue ler com sentido. E sem pontuação, só vírgula,
texto fica totalmente difícil para a gente ler. Então, aqui você tem um texto totalmente de diálogo, com as travessões, as perguntas com a nossa interrogação, os pontos, né, e os parágrafos bonitinhos de cada fala. É isso que vocês têm que observar num texto. Como foi a leitura da segunda versão do conto? Totalmente diferente, né? Mais fácil ou mais difícil que a leitura da versão original? Olha só, ao meu ver, a minha opinião, a leitura foi mais fácil. Tá? Do segundo, que é o original, a leitura para mim se tornou mais fácil. Porque você obedece à pontuação, o sentido, né, torna-se até um texto mais coerente. Então, vamos responder. Agora, coloquei as respostas de vocês. E ficou bem marcado a paragrafação, a pontuação ficou bem nítida, né? As perguntas, os pontos de interrogação. Ficou um texto mais organizado. Então, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui na 2A. Vamos lá. É a opinião de vocês, tá? Eu vou colocar as falas. Ficaram bem marcadas. Deixa eu ver. E os parágrafos. Mas, no caso, é que os parágrafos ficaram bem mais... Ficaram mais organizados. Mais organizados. Os parágrafos ficaram mais organizados. Deixa eu ver mais o que eu vou colocar aqui no meu texto. Vírgula. Ficou também mais próximo, né? Vou dar para vocês. Ficou também mais próximo. Estamos acostumados. Ficou mais próximos do que estamos acostumados. Vou chat para vocês. A 2B agora. Que diferença. Você lê um texto totalmente organizado, né? Porque aquele texto todo bagunçado, desorganizado. Mas a intenção das pontuações de todo o texto foi essa, foi mostrar para vocês que um texto totalmente mal pontuado, até a leitura é diferente, né? Os textos apresentam o mesmo conteúdo, mas são estruturados de forma diferente. Lógico, o assunto é o mesmo, o texto é o mesmo, só que a estrutura é totalmente outra. Porque o primeiro não estava pontuado e o segundo agora está com uma estrutura bem organizada, né? Então, a estrutura é totalmente outra. Aí pergunta assim, quais são as diferenças entre os dois textos? Bom, acho que a gente sabe que é a pontuação. No caso aí é o parágrafo, né? É a paragrafação. Pronto. Aí para vocês. Há formas diferentes de pontuar um texto, e o escritor deverá escolher qual é a mais conveniente. Alguns autores fazem uso individual e diferenciado dos sinais de pontuação. Trata-se de um uso estilístico, dos inúmeros recursos que a língua oferece para a comunicação por meio de texto escrito. Você vai pela entonação, você vai o que você quer apresentar para o seu leitor e como ele vai ler o texto. Isso aí fica a critério, é o uso estilístico nosso, para quem escreve muito, vai ficar a critério do nosso autor. E você tem que ler de acordo com como ele escreveu, obedecer às pontuações, porque senão o texto fica sem sentido e sem graça para o leitor ou para você mesmo, né, que está lendo o texto e não vai ler, reler, triler e não vai entender o que está lendo. Então, vamos lá. O uso estilístico da vírgula por Saramago. Página 7.3.
é onde eu quero chegar depois do meu texto dramático, né? Que é o texto que eu deixei para vocês para casa, e é os personagens. Pena que eu não consigo fazer, vou tentar fazer vozes diferentes, para que eu possa fazer personagens diferentes, né? A gente tem que criar alguma coisa diferente. Em alguns trechos do conto lido, o uso da vírgula não é feito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, mas com a expressividade do autor que utiliza esses recursos para construir sentidos em seu texto. Veja alguns exemplos. O emprego de vírgula em que o ponto final para encerrar uma frase. Olha só, gente, como vocês têm 20 minutos de recreio, eu vou parar na página 7.3. Hoje eu tenho uma aulinha de português, tem atividade de revisão. Mas eu vou parar na página 7.3 e a gente só tem um tempo, né, de redação. Porque eu tenho que explicar a pontuação mais detalhada para vocês, principalmente a vírgula, o ponto e o ponto parágrafo. Porque o aluno, ele esquece, ele comete erros quando ele troca de assunto, mantém o ponto e continua na mesma linha. Então, são 3 itens que eu quero mostrar bem nítido para vocês, que é o uso da vírgula, como usar a vírgula, o encerramento do contexto. Muitos alunos não pontuam as orações, não pontuam o texto, é primordial, tem que pontuar, e o parágrafo, o assunto muda, né? É ponto parágrafo e o aluno continua na mesma linha com outro assunto. Então, são 3 itens que eu quero ensinar a vocês, mesmo sendo aula online. Ensinar esses 3 itens principais. Porque a pergunta, a exclamar, você já é mais fácil. Mas esses 3, vocês muitas vezes confundem. E na própria redação, a pontuação fica totalmente errada. Então, a página 7.3, eu quero dar com calma para explicar bem a 7.3 e 7.4, que vai ficar para a próxima aula, tá? Vai ficar para a próxima aula, porque vocês agora têm recreio. Nós fizemos a leitura e fizemos as atividades. Agora vai ficar para a próxima aula, a página 7.4, a 7.3, até 8.1, tá? Professora, você fez chamada já, professora? Sim, Davi, já coloquei seu nome, tá? Já coloquei tá bom, seu nome aqui. Vai deixar que eu anoto todo mundo que entra para casa. Páginas, anotem para mim, 7.3 e 7.4, e, né, a minha páginazinha de redação. Páginas 7.5 a 8.1. 8.1. É onde a pontuação vai chegar no nosso texto dramático. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tem última aulazinha, tem tarefas, tá, de revisão de toda a matéria para vocês. Vamos ver se vai dar tempo. Tchau, hoje, professora. Tchau, meus lindos. Tchau, até a próxima aula. Tchau, Camilinha, Vitória, Júlia, Julinha. Até a próxima aula, João Vitor. Vamos lá, Camilinha. E João Vitor. Eu tenho que ir para outra sala agora. Vou esperar vocês saírem daí, para mim. Camila e João Vitor. Vamos lá, Camilinha. Ok.